Graças a Deus, queridos, eu espero que estejam bem. Mais uma mensagem rápida para contribuir com o seu devocional diário. Lá no livro de João, no capítulo 4, temos uma história muito interessante. A conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. Antes de falarmos sobre isso, eu queria abrir um parênteses aqui para a gente voltar um pouquinho nos textos e falar a respeito do contexto dessa história. Jesus e seus discípulos deram continuidade ao batismo de João Batista, e muitos já afirmavam que a turma de Jesus já estava batizando mais pessoas do que o próprio João. No capítulo 3, lá no verso 30, o primo de Jesus já dizia que não se importava com a fama. Abre aspas, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Fecha aspas. E ele ainda completou, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Interessante, na verdade? João Batista anunciou aos seus discípulos a missão de Jesus. Ele confirmou aos seus discípulos que quem cresce no Filho teria a vida eterna. Fechando esse parênteses aqui, vamos agora lá para o capítulo 4 e ver que havia grande repercussão acerca do número de batizados pela turma de Jesus. Sabendo disso, Jesus se retira da Judéia rumo a Galileia e necessariamente tinha que passar por uma cidade da Samaria chamada Sicar. E ali havia um poço famoso, chamado Poço de Jacó, onde Jesus se sentou ali pertinho para tomar um pouco de água e descansar da viagem. Quando uma mulher se aproximou para tirar água, Jesus, que era judeu, olhou para aquela mulher samaritana e pediu que ela tirasse um pouco daquela água para ele beber. Ela ficou surpresa porque samaritanos e judeus não se davam bem. Então Jesus iniciou um diálogo muito interessante que eu quero meditar com você agora. Lá em João capítulo 4, versículo 9, a mulher samaritana perguntou para Jesus, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Então Jesus respondeu para ela, se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, né? O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu para ela, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. A mulher disse para ele então, né? Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem que eu preciso voltar aqui para tirar água novamente. E estranhamente, Jesus muda de assunto naquele momento. Ele diz para ela, vai lá e chama teu marido e volte. E ela respondeu, eu não tenho marido. Jesus imediatamente retrucou, né? Você disse bem quando falou que não tem marido, porque você já teve 5. E o que você vive hoje não é o seu marido. Você está dizendo a verdade. E a mulher se assustou e disse, nossa Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Bom, antes de concluir a história, eu queria parar neste trecho e levar você a entender algo profundo acerca do nosso compromisso com Deus. Eu não quero usar aqui daquela teologia Thundercats, né, que tem uma visão além do alcance do texto. Não é isso não. Mas eu queria direcionar você a entender a importância da nossa conversão. Aquela mulher vinha tirar água num horário muito impróprio. O calor escaldante ali, somado ao peso daqueles jarros, nos levam a crer que essa mulher queria evitar conversas, queria evitar encontrar com mais pessoas que também usufruíam ali daquele poço. Bom, vislumbrando o seu próprio conforto, a mulher pede que Jesus lhe dê dessa água viva que ele anunciava, para que ela não precisasse mais voltar a buscar água. É nesse momento que Jesus expõe o comportamento dela. E essa atitude revela que ela era mal falada na cidade? Não, mas a gente sabe, né, que foca corre solta, principalmente numa cidadezinha pequena, uma cidade patriarcal. E ali a mulher já tinha casado 5 vezes. Levando em consideração que aquelas solenidades matrimoniais na época costumavam ser anunciadas, bem divulgadas, é bem provável que essa mulher já tinha ouvido falar pelo menos alguma vez, né? Pô, Creuza, você vai casar de novo. Bom, a gente sabe que os casamentos estavam sob o manto da cultura local, né, protegida ali por algum aspecto legal, social, religioso. A gente sabe disso. Mas Jesus revelar sobre o parceiro atual dela, né, expondo esse comportamento, e aí ela exclama, né, vejo que o Senhor é profeta. E ele continua a conversa falando sobre a vinda do Messias. No verso 25, a mulher diz, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E algo extraordinário acontece. Jesus, que em pouquíssimas vezes o tinha feito, declara para aquela mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E o texto continua ali. Em João 4:28, diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha só que interessante. Jesus alcançou uma mulher samaritana que tinha um comportamento questionável sob o ponto de vista religioso, social e cultural daquela época.
Só que essa mulher era uma evangelista nata. Mesmo evitando contato com outras pessoas, mesmo se isolando, Jesus foi ao encontro dela e lhe anunciou, porque sabia que ela iria multiplicar a semente. E sobre esses atos de semear e colher, nesse mesmo texto, Jesus ensina aos seus discípulos a respeito. Ela se colocou numa posição de desconforto, anunciando aos outros moradores daquela cidade que Jesus poderia ser o Cristo, pois sem conhecê-la, sabia de tudo o que ela fazia. O texto nos mostra isso. Lá em João 4,39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram àquela mulher que foi anunciada: agora não cremos somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha só, pessoal, aquela mulher estava preocupada em não precisar mais ir buscar água. O foco dela era terreno. Jesus expôs o pecado dela para iniciar uma conversa acerca da salvação. Ou seja, Jesus estava preocupado com a alma dela. Nessa história, como em outras também, nós temos a lição de que Jesus sabe tudo o que fazemos e que nada está oculto aos seus olhos. E que não adianta queremos dar jeitinho para deixar o nosso pecado mais confortável. O enredo dessa história envolve basicamente 4 tópicos: o batismo nas águas, a continuação do ministério de João Batista na pessoa de Jesus, que era um batismo de arrependimento, o anúncio de que Jesus é o Messias e que todos os judeus e não judeus carecem de crer no Filho de Deus para serem salvos, e a mudança de comportamento que nós precisamos ter junto à sociedade. Perceba que cedo ou tarde Deus vai nos expor e vai nos expor a nós mesmos. A grande diferença é se vamos querer mudar de vida e alertar outras pessoas sobre esse Jesus que veio para salvar e sobre um Deus que irá nos julgar, ou se vamos continuar com os nossos pecados, sem mudança de vida, confortáveis, tentando dar um jeitinho para que a gente não precise mais ir buscar água. Pense nisso.